Não percam! Hoje teremos um especialista. A honra é de contar aqui com Carlos Ferraris, que é especialista em Direito do Mercado de Capitais e Financeiro e Tributário, para ajudar a gente em esclarecimentos sobre novas mudanças e resoluções da CVM. Ferrari, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado a você, PH. É um grande prazer contribuir aqui com a Arena MZ, com o podcast de vocês, e vai ser um ótimo debate. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Não percam! Sejam bem-vindos a mais um podcast da MZ, onde com muito orgulho a gente traz especialistas para compartilhar conhecimento e esclarecimentos com vocês. Hoje, como sempre, ao meu lado, Alexandre Troca. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, PH, bom dia. Prazer estar aqui hoje com mais um podcast. Hoje temos nosso convidado, que é o Ferrari, da NFA Advogados, que vai trazer para a gente ótimos insights sobre novidades, tirar dúvidas, esclarecer para o nosso mercado. O Ferrari, para quem não te conhece, você podia falar só um pouco do teu background e, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo estar aqui conosco hoje. Imagina, obrigado mais uma vez, PH, obrigado, Alexandre. É um ótimo, momento aqui para falar de securitização de fundos imobiliários e contando um pouco da minha história, né? Eu trabalho, né, tive a honra aí de oportunidade de começar a trabalhar nesse segmento já há 25 anos, né? Eu venho prestando assessoria jurídica para mercado de capitais. E, por coincidência ou não, eu comecei ali trabalhando com estruturas de capital para financiamento de empreendimentos imobiliários e tratando daquilo que tinha acabado de nascer há pouco mais de 3 anos. Lá em 97 a gente teve o marco inicial da securitização e no ano 2000, 2001 eu estava trabalhando já discutindo se poderia existir um lastro, né, uma base, né, jurídica diferente daquela que se usava, já era o compra e venda de bem imóvel, que era o lastro para o CRI. A gente foi discutir com a CVM, olha, daria um contrato de locação, build to suit, naquela época não tinha nem legislação que ano ainda. isso? 2001. 2001. E aí a CVM falou assim, não, isso é um contrato de locação, para você ter um crédito imobiliário, eu preciso de uma compra e venda, era só a compra e venda que era lastro. Olha só. E hoje a gente tem um avanço aí de mais de 40 tipos de lastros, né? Então, assim, as coisas foram evoluindo, mudando, foram se tornando, aí você fazia um CRI, né, por ano. Levar 6, 7, 8 meses para a gente conseguir fazer um CRI. Hoje a gente faz 60, 70 CRI só no meu escritório. Então, assim, é um mundo completamente diferente que a gente vive hoje. E eu acompanhei muito de perto essa dinâmica, esse crescimento. E foram crescimentos curiosamente acompanhados, né? Uma dupla aí, o CRI e o FI. A minha esposa fala que são meus filhos, né? O CRI e o FI. E eles ficam ali o tempo inteiro avançando em conjunto, um quase interdependente do outro. E, de acordo com a situação do mercado, eles vão ganhando, né, espaços regulatórios diferentes e trazendo para o setor imobiliário e para o setor econômico como um todo, né, e aí vale até um parênteses que os CRIs nasceram não para financiar exclusivamente o setor imobiliário, eles nasceram para criar um ambiente de negociação no mercado secundário de capitais, né, um título de renda fixa que trouxesse boa remuneração, tivesse uma boa alternativa para os investimentos e para os negócios do mercado de capitais, não os negócios imobiliários em si. É que, claro que o mercado imobiliário ele traz aquela percepção de segurança jurídica, que todo mundo enxerga, né, no tijolo, uma base mais confiável. Mas naquele momento, no ano 2000, 97, você tinha essa relativa, a gente vive um pouco isso novamente agora, insegurança de inflação, de ambiente político, econômico, e aí eu precisaria de um título que trouxesse, né, de longo prazo, trouxesse essa componente de segurança, né? Segurança para os cotistas. Para os cotistas, para os investidores, para os crisistas, né? E isso tudo foi sendo construído, né, muito delicadamente, com muito cuidado, com muito trabalho, né, do mercado, dos players, dos setores jurídicos e todo mundo que contribui para esse ambiente regulatório, para se mostrar o que é hoje, né? Hoje é um pedaço fundamental, né, de financiamento dos recursos disponíveis para o setor imobiliário, né, como um todo. A gente já enxerga os CRIs, os fundos imobiliários, as LIGs, com mais recursos disponíveis do que a própria poupança, né, para o setor imobiliário. A gente sempre imaginava que a poupança iria acabar,
né, e ela uma hora vai acabar. Acho que se o Brasil voltar a crescer com a dinâmica que a gente gostaria, prestes a que isso aconteça logo que a taxa de juros voltar a ceder, a gente precisa, né, de funding suficiente para esse crescimento acontecer. A gente tem lá o nosso déficit habitacional enorme, a gente tem um atraso muito grande em tecnologia, como estava falando há pouco. Então, assim, eu venho acompanhando esse cenário, esse ambiente aí. Hoje trabalho ali fundei meu escritório já com 14 anos já de existência, mais de 700 ofertas públicas de CRI, né, mais de 50 bi de assessoria jurídica nessas tipo de operações estruturadas, né, e basicamente para esse segmento que se transformou, né. No primeiro momento ele era para empresas de capital aberto, grandes nomes, né, do setor imobiliário essencialmente, né, Iven, Tecnisa, Cirela, empresas de grande porte. Fazia muito CRI para essa turma, vamos chamar assim, né? Eram encomendas, né? O CRI era um funding adicional, né? Para ocupar espaços que estavam ali não alocados em fundos adicionais, vamos chamar assim. E esses eram para empreendimentos específicos ou não? Ele entrava como uma geração de caixa adicional. Era o que a gente chama de CRI Venture, né? O pessoal usa essa palavra de uma certa maneira meio não elegante, mas é verdade, né? Você tinha essa carteira, né? O CRI ele vinha menos para um projeto e mais para um grupo, um portfólio de ativos que tinha uma maturação ou algum enquadramento uniforme, né? Então, você sempre precisava, ou sempre exige, é mais para a definição da taxa do que para a questão regulatória, que o crédito ou que o ambiente, né, vinculado àquele investimento é um project finance, né? Estejam todos dentro de uma certa uniformidade. Para analisar risco, analisar toda a questão. Senão fica muito complicado você achar a taxa melhor para aquele teu projeto. Então, a gente sempre enxerga essa separação. E hoje o mercado avançou muito no sentido de que pequenas e médias empresas entraram no mercado de securitização e curiosamente, algumas, por exemplo, antes mesmo de tomar um plano empresário, de acessar um banco, de ter uma produção, né, de financiamento até um passo antes, né, com instituições financeiras, ele já vai ao mercado. Assim, fala, pô, mas como assim? Porque ele consegue mostrar que o projeto imobiliário dele tem as características que o mercado de capitais aceita e gosta e quer investir, e ele consegue segregar esse risco, juridicamente falando, né, da atividade dele como um todo, para aquele projeto específico. Né? Isso hoje está mais palatável, mais fácil, mais seguro até, de você conseguir implementar via uma operação de securitização ou uma operação via fundo imobiliário. Primeiro, é uma honra contar aqui com o teu expertise para nos ajudar. Ferrari, eu sei que estamos indo para 40 meses sem a IPO, então, aqui no Brasil, acho que é um recorde negativo, mas é um recorde brasileiro. Mas devido à taxa de juros, mas mesmo assim você tem instrumentos super importantes para fomentar o mercado, para continuar a parte de investimentos, como o CRI, como o CRA, como a questão de fundos imobiliários. Acho que houve recorde de emissões aqui nos últimos anos. Queria aproveitar que você está aqui com a gente, então, para tirar dúvidas. Vamos fazer uma consulta grátis aqui hoje contigo, para compartilhar com a nossa audiência. E eu queria dividir ela em duas frentes. Então, a gente conversar um pouco sobre uma resolução. Acho que as duas saíram no mesmo dia ou agora no final de março, mas uma impactando a questão de CRI e CRA e a outra de fundo imobiliário. Perfeito. Tá? Então, se você pudesse começar com esse primeiro impacto aqui da questão de CRI e CRA, claro. E depois a gente entra na parte de fundo imobiliário. Muito bom. Para falar é um ofício da CVM em resposta, né, a um questionamento, né, feito pela Anbima. A Anbima preocupada ali com o ambiente regulatório e também provocada, muitas vezes, pelos parceiros, pelos atuantes do setor de mercado de capitais. Acho que as próprias securitizadoras que carregam, né, mais diretamente esse tipo de risco de produto regulatório, ela que emite o CRI, ela fala, Anbima, tem uma dúvida aqui importante, né? E essa dúvida aqui, a gente está atrapalhando o negócio imobiliário e eu preciso ter uma segurança, uma definição mais clara de que se isso é assim mesmo ou se exige alguma interpretação mais aprofundada que eu não estou enxergando. Né? E aqui quem está falando, eu dou um passo atrás, né? O ano passado, o CMN expediu também uma resolução, foi a primeira etapa. O CRI, como eu falei, ele veio progredindo no ambiente regulatório, ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, e todos os anos a gente teve ali passos fortes e largos no ritmo sempre desejado para a expansão do produto. Né? No passado mesmo houve uma grande limitação. Exato. Né? E aí veio essa primeira limitação, que foi do CMN,
que ele restringiu ali algumas operações, que era a operação entre partes relacionadas, não podia fazer o CRI de empresa com a outra empresa, que é um produto que acaba sendo usado, mas ela restringiu de maneira mais direta. Eu não poderia mais fazer um CRI com devedor de instituição financeira, a gente viu muitos CRIs sendo emitidos por bancos de grande porte, e aquilo estava desequilibrando o volume, né, dessas operações, companhias abertas, instituições financeiras, estava atrapalhando um pouco a análise, a proposta do CRI em si, né, versus o mercado pulverizado, o mercado em geral das empresas que atuam no setor imobiliário, e os CRIs para instituição financeira, partes relacionadas e reembolso de despesas. O de reembolso de despesas é uma opção importante para o setor imobiliário em si. É muito comum, né, no mercado imobiliário você ter ativos oportunísticos, você está passando ali num fim de semana, você vê lá uma oportunidade e oferece lá um valor, e o proprietário, tá bom, vou vender esse terreno, aquele terreno que nunca foi vendido durante anos. Antes constituir o instrumento, você já vai lá e já paga, porque você precisa segurar o negócio, né? É um negócio que, se uma compra e venda, às vezes ela é feita por emoção mesmo, né? De terrenos grandes, é difícil você formar uma quadra imobiliária para incorporação. Perfeito. Você compra N casas, né? São várias casas, e você tem que conversar um por um, e você precisa gastar o dinheiro. Você não tem como falar, não, eu vou fazer um compromisso, espera aqui que eu vou lá pegar dinheiro no mercado de capitais, aí depois eu te pago. A pessoa já desistiu, aí veio outro concorrente e fala, eu tenho dinheiro, eu te pago. Pô, perdeu o negócio. Então era um mercado imobiliário de incorporação imobiliária em si, especificamente, ele trabalha muito assim, né? Na oportunidade, no desafio, e o funding é algo muito importante. E o funding bancário, que é mais de curto prazo e mais rápido de você obter, ele só aparece depois que você comprou o terreno, registrou, vendeu 20% e está conhecendo a obra, aí vem o plano empresário. Eu não consigo comprar terreno com o plano empresário, não tem linha de crédito para isso. O banco pouco se importa com essa etapa do negócio, porque você não sabe se vai registrar, se vai ter incorporação, se vai conseguir vender, se vai ter retorno. Então é um pedaço ali da operação que ainda é muito incipiente para a instituição financeira usar o balanço dela para te dar dinheiro, e aí não vai ter uma taxa que te atraia para fazer essa captação. Apesar de ter um terreno valioso, importante, sendo o lastro daquela operação, né? Teria uma garantia importante, mas eu não consigo. Real. E aí, fechando essa porta, o mercado começou a buscar alternativas. As principais alternativas que o mercado acabou buscando foi se organizar, foi tentar trazer um pouco de antecipação aos movimentos, né? Então ele ficava olhando, poxa, vou lá, faço a compra e venda numa SPE, emito um CRI com garantia da holding, geralmente a incorporadora ela trabalha assim também, existe uma empresa holding que é a incorporadora, e todos os projetos imobiliários são alocados embaixo, né, dessas empresas de propósito específico, que são lá 10, 15, 50, 90, 150 SPS que fazem, né, o desenvolvimento de cada projeto. E aí eu tenho nessas empresas aqui uma característica incipiente, ela tem lá R$10 mil de caixa, um compromisso de compra e venda assinado, que vai ser cumprido em 30 dias, superada a diligência. Esse é um modelo muito comum de se utilizar. É assim que o mercado trabalha, né? E aí você pega essa fotografia de como o mercado trabalha e vai levar isso ao mercado de capitais, estava existindo uma resistência, existia ali um problema muito grande na regulação, de que ela não permitia, até então, até esse ofício que veio sanar essa dúvida, que o devedor ou o coobrigado, então a empresa que vai pagar aquela dívida, para emitir esse CRI de compra de terreno, você faz uma emissão de uma dívida, uma nota comercial, uma cédula de crédito bancário, que vincula a pagamento daquela aquisição. Esse é o lastro do seu CRI. A pessoa que está fazendo isso pode ser a holding, pode ser a SPE. Normalmente a SPE, que já está pronta, ela vai pagar. Ela é a devedora e o coobrigado geralmente é a holding, claro, a empresa que tem nome, que tem balanço, que tem recursos garantindo a operação. A CVM falou, eu quero a demonstração financeira auditada dos dois. E eu quero essa demonstração financeira do ano anterior. Eu não quero a desse ano, porque a informação que importa para ela é a balança auditada do ano imediatamente anterior à emissão do CRI. E aí você não tem, porque a empresa não existia, a SPE não existia só a holding. E como é que eu faço? Então não precisa, se a empresa não existia, vou imaginar que não precisa. Bom, fizemos algumas ofertas públicas e houve ali, você falou, não, eu quero balanço do ano passado, você não tem, você não pode emitir.
Ou seja, ela fechou a porta realmente para esse tipo de captação, para esse tipo de estrutura de capital. E aí houve assim, uma comoção ali pontual num segmento importante da indústria, né, que é a parte inicial da compra de terrenos para a incorporação imobiliária. Ali é um funding que não... Uma prática... uma prática fundamental. E aí a Ambima fez essa consulta, a CVM se debruçou sobre ela e entendeu que ali eu não teria um incremento de risco. A regra que proíbe, né, que traz a limitação, vamos chamar assim, para que a concentração de risco, né, o número de devedores de um CRI seja acima de 20%, e ela exige que você possa ser... Ela tem 3 exceções. Eu só posso superar essa concentração de risco se eu for instituição financeira, companhia aberta ou tenha balanço auditado. Então, assim, ela traz uma ideia de que se eu for companhia aberta, banco ou tenha balanço, o investidor vai se sentir mais protegido. Esse está por trás da norma. Né? Um nível de risco acima de 20%, eu tenho que ter a qualidade, né, de capacidade de pagamento ou de transparência, na verdade, nem a capacidade de pagamento. Mas olhando transparência e governança. Prestar informação para o devedor ou para o investidor, trazendo a ele um certo conforto. Se eu estou mostrando para ele um balanço auditado de uma empresa SPE, que foi aberta há 1 ano, que tem 10 mil reais no caixa e tem um compromisso de pagamento de 10 milhões de reais, que transparência que eu vou dar a ele? Assim, não tem muita qualidade esse balanço auditado. Era mais uma burocracia, era mais um requisito para você eliminar da norma, do que algo realmente material, que trazia ou não mais qualidade ou mais segurança para o investidor. E aí, nesse ofício, ela descreve ali todo esse conceito e permite que, não, olha, eu vou aceitar que você me apresente ou o balanço auditado da sua holding, do devedor, né, ou a do cobrigado, daquele caso, se for o outro. Isso já, deu agora voltou a ser como deveria ser. Então a CVM conseguiu ali suprir, né, ou ratificar, esclarecer, trazer um pouco mais de luz em cima de um tema que parecia comezinho, simples, banal, mas é um tema que parou o mercado por um período uma insegurança importante. para as operações. Exato. Claro. E as companhias securitizadoras usam, né, o CRI, usam essa estrutura de funding via mercado de capitais, justamente pela impossibilidade ou ausência até de funding bancário, né, para esse tipo de produto nessa fase tão inicial dos projetos. E além disso, nesse próprio ofício número 1 aí que trouxe esse esclarecimento, em razão da consulta da Ambima, ela também trouxe um adicional que era algo impeditivo, mas nem tanto, vamos dizer, impeditivo do ponto de vista de segurança para o investidor, mas não do ponto de vista de captação, que ela também proibia que, como o fiador, o avalista, a pessoa física, é muito comum nesse tipo de projeto, você tem lá o devedor, o cobrigado, que é a holding e a SPE, e traz a pessoa física, o dono da empresa. Grandes pessoas físicas. Grandes pessoas físicas. O cara tem mais patrimônio que a própria empresa, né? Essa é a verdade. É comum esse tipo de negócio, você ter o que a gente chama de fiança de alinhamento, aval de alinhamento. Pô, se você põe lá o nome do cara, o nome dele está ali. Ele é um avalista então, da operação. Importante, ele tem recurso, ele vai se esforçar, ele está junto no negócio, né? A empresa não está separada da imagem dele. Né? A gente fala que empresa boa é empresa de dono, né? Não é empresa que... Você tem que saber quem é o dono da empresa e aí você vai confiar naquilo também, né? E ela fala, não, como esse cara não tem balanço auditado, eu não posso aceitar esse aval, essa fiança. Pô, mas... Seria um aval melhor do que, às vezes, uma... Pô, às vezes tem um aval em pessoas físicas de alta renda, Sim. Ou até se fosse um aval de uma pessoa física que não tenha tanta renda, não vai prejudicar nada, ninguém vai fazer a operação só pelo aval, vai fazer conjunto. Mas o aval é um alinhamento de interesse, né? Não, então não pode. Então a gente tirava o aval, e a operação ia sem aval, sem essa garantia fidejussória, né? Então tinha lá as garantias reais, tinha garantias de fluxo, uma série de outras garantias, mas essa garantia da pessoa física eu não podia usar para acessar os CRIs voltados para investidores qualificados, porque ela entendia que isso não estava ali cumprindo essa regra de trazer à CVM a transparência necessária de ter um balanço auditado daquele fiador, daquele avalista. Isso poderia trazer até mais uma segurança, uma redução até de taxa na operação, sem dúvida, sem dúvida. Uma redução de risco, casos, né? vamos colocar aí
pessoas de alta renda, conhecidas, né? Você Falador de grandes vai construtores, ter, incorporadores. vai ter um aval. O banco, inclusive, faz esse trabalho, né? O banco faz o financiamento com base no aval, com base na fiança pessoal, né? O banco, ele é o contrário, você não consegue tomar um financiamento com base no avalista projeto. pessoa física. Se o avalista pessoa física não tiver ali o imposto de renda dele, ele não vai dar o dinheiro. Então, assim, e anos de sabedoria no banco, para o mercado de capitais passou a ser diferente. E a CVM veio também nesse ofício trazer um pouco de luz para esse tema, né? E ela trouxe, né, justamente essa questão adicional. Falou, não, tudo bem, eu vou aceitar que o avalista, né, seja pessoa física, que ele garanta acima de 20% e que ele não tenha balanço, mas você vai ter que fazer um fator de risco adicional, né, dizendo desse problema ou solução, que seja, desse fato, né, dessa eventualidade. Olha, existe aqui uma pessoa física que está garantindo a operação, mas que ele não tem demonstrações financeiras. A gente obteve conhecimento por meio de outras, né, informações que ele possui recurso suficiente, na opinião de... Mas não tem a publicidade de imposto de renda, isso não tem. Não, acho que ainda não. Até esse é outro problema que ela trouxe. Pô, tomem cuidado, inclusive, com a LGPD, né, a Lei de Proteção de Dados. Você não vai poder jogar o imposto de renda do cara. Do avalista. Coitado, não quer. E tem alguns que nem apresentam isso de maneira aberta, né, para você ter acesso. Mas a gente pode, na opinião de alguém, na opinião do coordenador ou do assessor jurídico ou, né, de alguém que tem ali visto essas informações, ou ainda que não temos informação da receita do patrimônio dele, mas ele será um avalista. Mas você é um detentor de ações de empresa listada. Ele não ou ele está vindo como fiador ou avalista, mas não temos a percepção do patrimônio dele, ponto. Entre no negócio sem contar com esse aval, mas ele é avalista, eu quero que ele seja. Né? Ele não está aqui para trazer mais confiança patrimonial, mas é para trazer alinhamento de interesses. Esse é o cuidado que a gente gostaria de ter em algumas operações. É importante que haja essa verificação, né? Ainda que ele não tenha todo o patrimônio, claro, né? Mas ele é dono das cotas da empresa, ele é dono do patrimônio indireto da empresa, ele tem os dividendos da empresa, ele tem uma série de outras... skin the game na operação. Exatamente, olha só, tem até esse conceito, né? Quão importante é você ter o skin in the game de um projeto como esse, né? É fundamental, claro, muitas vezes. E é muito típico do mercado de capitais você ter esse tipo de alinhamento. Então a CVM veio lá, agora tudo bem, não vamos poder ser... Levou um ano, né? Mais ou menos, para conseguir chegar, mas ela chegou. Foi um investidor institucional, tudo isso é uma baita referência, um baita... Então, Carlos, eu queria dar um foco também num produto de investimento que é muito popular hoje, eu diria assim, que cresceu bastante nos últimos tempos, que são os fundos imobiliários, né? E aí eu gostaria de ouvir de você, até para o nosso público que investe, né, em fundo imobiliário, o que motivou a CVM a também criar um ofício circular, abordando até onde vai a responsabilidade dos cotistas nesses fundos imobiliários, no caso de um patrimônio líquido negativo, e ouvir também de você se já houve algum fundo com patrimônio negativo, e isso se impactou de alguma forma esse tipo de investimento. Tá perfeito, ótima consideração, Alexandre, ótima pergunta. Vou também voltar lá para a Lei de Liberdade Econômica, que a gente recebeu ela de braços abertos do nosso país, e pouca gente, né, enxergou ali os avanços que ela trouxe, as modificações que ela trouxe. Uma delas foi isso, a lei permitiu, ou passou a permitir, que existissem, ou que existam, fundos de responsabilidade limitada ou fundos de investimento de responsabilidade ilimitada. Só que ela se limita a colocar dessa maneira, ela não fala quais fundos, ela determina ali de uma forma ampla que os fundos de investimento poderão ser igual às empresas, né? Responsabilidade limitada ou ilimitada. Isso acabou ficando para ser regulamentado pela CVM adiante. E a gente recebeu essa regulamentação via a resolução CVM 175, que trouxe ali o detalhamento de todos os fundos, além de outras vantagens que a gente viu, né, para fortalecer o mercado de capitais, uniformizando todas as modalidades de ofertas públicas, as regras necessárias para a captação, tanto de um CRI ou um CRA ou de uma cota de fundo imobiliário. Hoje tudo está dentro de um grande arcabouço jurídico padronizado ou uniformizado, né? Até um tempo atrás, você tinha lá uma regra
que aprofundava mais informações para o CRI, outra regra que era mais fácil de observar para um FDIC ou para um FIP, e cada ativo de captação para debênture tinha lá sua regra própria para captação e para emissão. Hoje não, está tudo dentro de um grande arcabouço jurídico, que é 160 e 175, que elas trazem ali grandes anexos, né? Cada anexo é para um ativo, e o ativo, um desses ativos era o de fundo de investimento imobiliário. E com a edição desse anexo, ela detalhou essa regulamentação e previu ali, olha, você poderá regrar a responsabilidade de fundos de investimento imobiliário de forma limitada ou ilimitada. Tanto assim que a gente viu ser emitido alguns fundos de investimento com a determinação ou com a nominação, né, no título do fundo, essa é uma dos requisitos, fundo de investimento imobiliário de responsabilidade ilimitada. A gente viu isso na CVM e está lá, está registrado. Né? Exato. Que é que o cotista responde... Então, aí a dúvida é, peraí, mas como é que isso vai acontecer? Né? Que tipo de tema é esse? E isso começou a trazer dúvidas, né? E a gente, como é que eu devo interpretar essa regra de ilimitado ou de limitada? Como é que fica a minha responsabilidade como cotista? E a gente tem uma lei também própria, o fundo imobiliário é um dos poucos fundos, não tão poucos que depois vieram outros, né? O FICART, tem mais alguns outros fundos específicos, o FIAGRO, que são criados por lei, né? Os fundos de investimento em geral, eles são criados pela resolução CVM, pela norma CVM. Já esses outros fundos específicos, que é o FIAGRO, o FIART e o fundo imobiliário, eles foram criados por uma legislação própria, 8668, criou os fundos imobiliários. E lá, desde a criação em 93, já trazia uma regra muito clara, que, olha, os cotistas não respondem pelas operações do fundo imobiliário. Assim, por quê? Porque naquela época o fundo precisava também trazer a segurança jurídica necessária para atrair investidor. Se eu tivesse um problema, o imóvel foi lá desapropriado, ou se não cortou a grama da calçada, ele foi autuado, teve uma multa, o investidor não ia colocar dinheiro nisso, né? O risco imobiliário era um risco que ninguém queria correr da operação, a gente quer correr o risco do crédito, da segurança. Imagina, não fazia sentido. Então a legislação, muito sabiamente, lá no início, quando ela foi ser redigida, ela trouxe essa proteção para o cotista. O cotista responde apenas pela integralização, pelo pagamento das cotas que ele subscrever. Então, isso ajuda demais a deixar isso claro. Na hora que veio uma lei posterior, falando que, olha, agora fundo pode ser limitado ou ilimitado na sua responsabilidade, ficou essa dúvida. Peraí, mas essa lei posterior, ela vai mudar a regra da lei anterior? Como é que eu vou interpretar essa diferenciação? E aí a CVM, novamente, a pedido aí do mercado, trouxe nesse ofício circular a determinação de que, olha, essa interpretação para fundos imobiliários, ela é muito passiva. Eu não consigo imaginar um cenário onde os cotistas que não queiram, né, vamos chamar assim, sejam responsabilizados. Então, em geral, a regra básica para fundos imobiliários é que a responsabilidade permaneça limitada ao valor de suas cotas. Eu paguei minhas cotas, ponto. Vou, no máximo, perder essas cotas, né, o valor vai ficar reduzido. Agora, eu jamais, como investidor de fundo imobiliário e fundos imobiliários desses que a gente comenta, enxerga e ouve falar, são aqueles fundos negociados em bolsa de valores, os fundos que tem ali mercado de negociação, investidor pulverizado, né, 5 mil, 10 mil, 100 mil cotistas. Esses fundos eles têm uma característica muito similar a uma outra. Eles foram criados, desenvolvidos nesse mercado para serem dessa maneira. Eu não posso, né, de maneira repentina, alterar essa composição de responsabilidade, trazendo risco adicional para um grupo de investidores que, na sua grande maioria, 90%, pessoas físicas, quase 3 milhões de cotistas. Pô, é uma enormidade de cotistas em cima de uma indústria, e o pessoal fica preocupado, ainda mais eles terem um ativismo. O investidor, o cotista de fundo imobiliário, ele é um cara que é mais que técnico de futebol, assim, ele entende, participa. É para o brasileiro gosta, né? Ele sabe, ele conhece. Mas até porque o cotista, então, ele não participa da decisão do investimento. Exato, né? Exato. Então, ele pode ser responsabilizado. Como é que vai ser responsabilizado numa coisa que ele não decidiu? Exato. E aí, mas isso trouxe um frenesi assim, na indústria, isso foi alvo de uma série de discussões e de impactos.
Então, a gente vai poder existir, principalmente, uma categoria de fundos imobiliários que queiram, né, de maneira volitiva, se declarar, né, também responsáveis dentro daquele negócio. A gente chama isso de um fundo próprio, que vai poder, inclusive, ser alavancado, ele pode ser cobrigado, ele pode prestar fiança, o fundo pode prestar fiança em uma operação financeira, uma operação de dívida, ele tem umas características diferentes desses fundos que a gente vê no dia a dia aqui. É um fundo quase que exclusivo, é um fundo que vai ter um formato na indústria diferente desse formato que a gente tem enxergado aí de tantos anos para cá. Então, isso talvez possa acontecer, já acontece em algumas estruturas menores, pontuais, mas não é dele que a gente vai enxergar ou desse que a gente vai falar, porque vão ser estruturas muito pontuais, que a gente chama de estrutura solicitada, né? O exemplo do Solicitation Fund, você tem isso nos Estados Unidos, quando uma empresa, uma pessoa física, um grupo de pessoas pede, né? Eu quero ter um meu fundo, né? Como eu tenho uma empresa, é o meu grupo de sócios, eu vou ter o meu fundo próprio. Aí sim ele seria responsabilizado. Aí ele pode, se ele quiser, determinar, e ele vai participar, inclusive, fazendo assembleia, decisões, comitês. É diferente, porque é uma coisa bem exato. Mas no geralzão ele não vai ter responsabilidade. Não, alguma, acho que isso não vai ter alteração. A CVM veio justamente trazer essa clarificação aí, essa elucidação, vamos chamar assim, desse debate, e oportuno também, porque se ela não se posiciona de forma clara, fica ali o mercado inseguro. Fica aquela dúvida, né? Eu posso ser responsabilizado, a lei é posterior, ela alterou então a anterior, quer dizer que essa lei vai prevalecer e o fundo de forma ilimitada, eu vou ter que contribuir, eu vou ser chamado, você perguntou, olha, o que acontece, né? Esse fundo de estrutura limitada, o que acontece? É o que a gente chama de insolvência civil. Ele vai usar todos os recursos que ele tem para pagar a dívida, acabou os recursos, ele fica insolvente e ele é liquidado. Os cotistas não irão responder. E veja, aqui tem algumas exceções na legislação, que é claro, aquele cotista que tenha praticado algum ato, né, que contribuiu com o dano, que ele agiu com culpa, aí é outra história, mas assim, a regra geral é essa, o cotista ele fica preservado, o recurso dele não é utilizado de maneira alguma, ele não é chamado também para integralização de capital. Pode acontecer, e acontece, que existam ofertas públicas para emissão de novas cotas para atrair dinheiro para aquele fundo que está com dificuldade de caixa. Uma subscrição. Exato. E aí, se ele não participar, ele é diluído. Essa é a penalidade que ele vai ter, uma grande diluição. E aí, novos investidores virão e aquele fundo pode se tentar, de capital, né? Pode tentar sair lá da posição de dificuldade. Já o outro que o cotista responde, ele é chamado para integralizar a nova emissão. Mas então hoje, só para esclarecer a nossa audiência, claro. É um tema muito interessante para quem investe em fundo imobiliário, né? Hoje, na hora que você compra uma cota de um fundo imobiliário, você tem que saber se você tem a responsabilidade ou não tem, é ilimitado ou limitado. Isso vai estar escrito no nome do fundo, sim. Essa é a denominação e vai ter, eu acho que a gente vai começar a enxergar essa determinação, essa qualificação de 99% dos fundos que você investirá, que você verificar a oferta pública, ele vai ser de responsabilidade limitada. Você só responde pelas cotas que você... E você, só uma curiosidade, você tem notícia de algum fundo no Brasil imobiliário que ficou com o PL negativo? A gente tem estrutura de todo jeito, viu, Alexandre? 20 anos aí, 25 anos olhando para isso, a gente já viu um pouco de tudo. Mas são fundos que não eram esses fundos que a gente está tratando aqui, né? Não é os fundos do varejo, não é o fundo que tem negociado lá, em bolsa. Não é negociado em bolsa. Até eram negociados em bolsa, mas eles tinham poucos investidores, fundos que tiveram ali aqueles problemas de limitação, de restrição, né, da pessoa física. Você não pode, no fundo, ter ao mesmo tempo, como cotista, um investimento que seja do sócio, do construtor ou do incorporador do fundo acima de 25%. Então, se eu tiver um cotista que seja parte relacionada dos ativos que o fundo investe, eu tenho uma desqualificação do fundo, ele passa a ser uma pessoa jurídica e deixa de ser um fundo de investimento. Então, a gente teve esse caso aqui no Brasil, teve 3 casos no Brasil, e um deles teve essa dificuldade, o fundo passou a ter um PL negativo, depois ele virou empresa. Então, mas é
Mas não é um cenário comum. Eu acho que a gente não vai ver esse tipo de coisa acontecendo. Os fundos têm muita boa governança, eles são muito bem geridos. A gente sofreu um período de maturação, exemplo dos bancos, né? Teve lá o ProER, uma série de avanços regulatórios. A gestão de capitais no Brasil, a administração de fiduciária, ela foi extremamente valiosa, né, no passado, e começou a crescer de maneira importante, e a gente viu isso trazer muitos benefícios para o mercado de capitais, e um deles é esse lado mais conservador, mais rigoroso, de que o fundo imobiliário só pode ser administrado por uma instituição financeira. Perfeito. Ele não pode ser administrado por uma empresa menos qualificada, vamos chamar assim, do ponto de vista de governança, né? E isso trouxe a vantagem de que os fundos hoje são muito bem protegidos, geridos, e tem ali uma contabilidade conservadora, tem uma série de desafios regulatórios, limitações de crescimento, mas isso traz também essa segurança jurídica que a gente tem tanto falado aí. E pegando essa linha de barulhos e fumaças no Brasil, né, a parte de tributação, de isenção de fundos estava em discussão, isso está ainda em discussão, ainda tem um risco de retirar a isenção para a pessoa física? O debate de reforma tributária, ele sempre traz aí, né, confortos e desconfortos e dos incentivos, e de outro lado, a arrecadação. Você não, se for do lado da reforma tributária, a gente enxerga que a premissa será, ou deveria ser, de que não haverá incremento tributário. Ou seja, uma dos fundamentos da reforma tributária era que ela seria voltada à simplificação e não à arrecadação adicional. Esse é o ponto basilar aí, a pedra fundamental da reforma tributária. Nesse setor, nesse segmento, o que a gente enxergou de avanço na discussão era que o fundo, quer dizer, hoje, por exemplo, né, ainda hoje tem a regulação, a publicação do decreto, no sentido de que o fundo não poderá ser declarado como não contribuinte, ou seja, ele passaria a ser contribuinte de imposto de renda, PIS e COFINS, né, que é o CVS e MS. Isso supostamente, segundo declarações, uma falha né, do ministro, uma falha técnica, regulatória. Chamaram o VAR e deram uma ajustada. Aí, vamos ajustar. Só que até agora não ajustaram, mas disseram que vão ajustar. Então a gente acredita que isso foi de fato uma falha, e de que o que vai acontecer é uma possibilidade do fundo em si se declarar, assim como a gente falou agora que o fundo pode se declarar de responsabilidade limitada ou ilimitada, o fundo vai poder se declarar também contribuinte ou não contribuinte dos impostos. Ele vai se autodeclarar. Porque, Ferrari, mas o fundo não é isento? Hoje o fundo é isento, o fundo de investimento é isento do PIS, COFINS e RCCL, e ele vai passar a poder ser isento do CVS e do MBS se ele quiser. Se ele não quiser, o que acontece? Ele pode ser contribuinte. Mas que fundo vai querer se declarar contribuinte, né? O cara está louco? Não, alguns fundos, né, permitem, quando você se declara contribuinte, eu posso tomar crédito, né? Então, o que quer dizer isso? Quando algum tipo de empresa paga para outra, essa que pagou, ela pode tomar crédito tributário para utilizar em outras operações. Então, se o fundo se declara contribuinte, ele gera crédito tributário e que essa empresa que pagou pode ser benéfica naquela operação. Então, o fundo vai, excepcionalmente, poder se declarar contribuinte. Essa discussão é que não está resolvida, mas provavelmente será nessa direção. Acho que não vai causar dano, porque é uma autodeclaração. Ele só faria essa autodeclaração se a declaração for, de certa maneira, benéfica para as operações dele. O fundo não vai ser taxado, não vai ser sobretaxado, não vai ter um prejuízo, né, ao se declarar espontaneamente contribuinte de impostos. Acho que seria um erro aqui do ponto de vista de gestão, né, fiduciária. Outro lado é a voracidade arrecadatória e a necessidade de caixa do governo. Aí você olha por os incentivos, e o incentivo principal seria da pessoa física, que hoje é isenta até 10% do imposto sobre a renda que é pago nos rendimentos dos fundos imobiliários. Os dividendos. Isso. Esse é um tema que já foi e voltou, e por enquanto ele saiu da pauta. Continua isento e continuará isento, porque ele está pulverizado já, né? Sim. O fundo são 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas físicas, com um ticket médio de R$1.000, nem assim,
é um cenário de acesso à educação financeira e de incremento de investimento valiosíssimo. É menor volatilidade, tem suas exceções, obviamente, Exato. mas um produto, tirando também os de papel, mas de tijolo que o brasileiro entende, acho que tem toda uma questão de educação, de acesso ao mercado de capitais super importante. E me corrija se eu estiver errado. Eu entendo que a isenção da pessoa física é para evitar um duplo tributo, né? Porque se o fundo já paga imposto, não justifica que o cotista também vá pagar o segundo imposto sobre os dividendos. Assim, é que hoje o fundo não paga, né? O fundo, existe um incentivo fiscal mesmo, né? Voltado... Mas não paga porque tem um incentivo. Exato. Então, agora, o fundo só atinge esse incentivo se ele for pulverizado, se ele tiver mais de 100 cotistas e cada pessoa física detiver no máximo 10% da participação. E essa pessoa física não pode ter vínculo... Evita qualquer... Existem amarrações. Como eu comentei, não posso ter um fundo imobiliário em que o sócio, o consultor incorporador, detenha mais de 25% das cotas para ter ali um vínculo com parte relacionada. Então, tem uma série de ajustes já pensados, já criados, isso com a Receita Federal em 94, né, 97, o fundo foi criado em 93 e a regulação fiscal vem em 96, 7. Ou seja, isso foi um ajuste já há bastante tempo e tem sido praticado, utilizado, e a regulação regulatória, o avanço regulatório com a CVM veio aumentando, veio melhorando e passou a mostrar a força dos fundos imobiliários como um segmento próprio de investimento. Aí estamos beirando aí, sei lá, 300, muito, né? 400 bilhões, né, 3 milhões de cotistas, e passou, inclusive, a ser uma grande fonte de contribuição para o fundo imobiliário. Né? Tanto assim que, somando-se com os CRIs, eles representam mais de 20% do fundo imobiliário hoje, algo extremamente representativo. E olha que estamos comparando com o FGTS, com poupança, com LCI, uma série de ativos que são essencialmente pulverizados, né, com milhões e milhões de investidores, né, poupadores, titulares de caderneta de poupança, né, titulares de caderneta do FGTS. É um esse benefício enorme que leva o investidor aí para os FIs. Claro, hoje foi. Ele não é à toa esse investimento. Porque tem esse incentivo. Claro. Quer dizer, se ele tiver que pagar imposto de renda... Deixa de ser atrativo. Deixa de ser atrativo. Né? Ele não consegue competir, né, com o resto da indústria, dado as características que ele tem. Ele não tem a liquidez, assim, tem uma dificuldade de liquidez, porque não tem resgate. Então, se ele competir com o fundo DI da ação financeira, que você pode pegar o recurso, resgatar a hora que você bem entender, é muito difícil. Claro. Né? O fundo imobiliário não tem essa dinâmica. Ele é mais um ativo de poupança de longo prazo. Ele ocupou até a participação na própria poupança mesmo, da aposentadoria. Ele passou a ocupar esse espaço em detrimento às contribuições para o ISS, porque ele traz essa componente de renda mensal, né? Geração de renda passiva. Aspecto de previdência. Previdência, exatamente, Alexandre. O fundo imobiliário acabou tendo essa característica. E uma característica importante da previdência é que ela não sofre oscilações no longo prazo. Não pode ter essa insegurança jurídica e essa dúvida de quanto vai custar, né, o investimento versus o retorno. Então, ele tem que se perpetuar no tempo. Menos especulativo, né? Tem que estou comprando uma cota aqui hoje para vender amanhã. Claro, não, ele tem que ser perene, um ativo uma coisa de um longo crescimento. Prazo. Ele não cresce a taxas exorbitantes, tanto que agora, quando a taxa DI está olhando para os 15%, o fundo imobiliário está sofrendo a captação. Sim. Você tem dificuldades de atração de capital para ele, porque o rendimento do fundo imobiliário é mais perto. Mas agora o CRA está brilhando mais, o que está brilhando mais. Exato. Aí você tem uma migração importante, né? Os cotistas que antes eram diretamente atraídos, vamos chamar assim, para o fundo imobiliário, e por sua vez o fundo imobiliário que comprava, né, os CRIs e os FIAGs compravam os CRAs, você está tendo uma migração direta, onde os cotistas passaram a ser crisistas e crasistas. Então, você tem uma migração de boa parte das pessoas físicas, que são ou eram também cotistas de fundo de investimento, que estão comprando os títulos de forma direta.
né? Então, porque entenderam já a mecânica, entenderam como funcionam os títulos, e os títulos hoje, depois da resolução 75, eles são pulverizados, você consegue acessar o mercado qualificado sem limitação, né? A gente tinha, antes na 476, a resolução que trazia a oferta de esforços restritos, ela só permitia que você vendesse para 75 pessoas, ou seja, acessava um número ali limitado, fazia uma oferta pública restrita, e você tinha um pequeno grupo de compradores, de investidores para os CRIs e para os CRAs. Agora, a CVM permite que você faça essa oferta pública de maneira indiscriminada. Você consegue investir ou apresentar o ativo para qualquer número de investidores. Então, os roadshows, as ofertas públicas, elas ganham uma projeção muito grande, e isso traz aí esse investidor de R$1.000, R$2.000 ou R$100.000 e contribui para que os CRIs sejam já colocados no mercado de pessoa física de maneira mais direta. Né? Pena que o nosso tempo está estourado, hein, PH? Senão isso é um tema para a gente conversar aqui o dia inteiro. Pô. Eu gosto de falar de quando o professor é bom, a hora passa rápido. Então, eu queria te agradecer demais aqui pela aula. Eu concordo que o mercado de capitais forte é o que faz um país ser forte. E com educação, com produtos corretos, com governança e transparência, é o que traz maior conforto para novos entrantes. Obrigado aí pela aula. Imagina, obrigado você. Agora, como somos vizinhos... PH, obrigado, Alexandre. Eu vou te chamar Parabéns mais vezes aí pelo aqui. ambiente, pelo podcast, sucesso. Vida longa aí, a Arena MZ. Foi um prazerzaço aí poder contribuir com vocês e estar aqui junto discutindo assuntos de securitização, fundos de investimento, que é um mercado fascinante. Aí eu gosto muito, entusiasta acima de tudo e investidor nas horas vagas. A gente que agradece. Espero que vocês tenham gostado. O Ferrari aqui é apaixonado e um especialista incrível aqui de mercado. A gente vai colocar os contatos dele também para caso vocês queiram entrar em contato com o escritório. Fiquem ligados, até a próxima.